E aí galera, como é que vocês estão? Depois do último vídeo que eu fiz, que foi contando minha experiência como desenvolvedor de um jogo do Roblox, eu acabei gostando desse estilo de conteúdo que eu tô fazendo. E antes que vocês me perguntem, não vai ser meu novo conteúdo que eu vou ficar fazendo isso direto. Vai ser só algumas vezes quando eu sentir algo do tipo de querer fazer um vídeo sobre isso. Até porque o tema desse vídeo vai ser parecido com a minha experiência do Roblox. Mas provavelmente depois desse vídeo que eu fizer aqui, os próximos vídeos vão voltar ao normal, tipo de gameplay, jogando com umas ideias inovadoras. Mas é isso, então eu peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, porque isso vai estar me ajudando demais, tá bom? Então, senta que lá vem a história. Bom, primeiro quero me apresentar como pessoa, não como meu personagem do palhaço, mas sim como eu mesmo. Primeiramente, meu nome é Gustavo Vanderbrock. Sim, esse é meu sobrenome, Vanderbrock. Eu tenho 19 anos e eu tenho um transtorno espectro autista, que no caso é o nível 1. Aí você deve estar pensando, nossa, mas o DK não parece ser autista. É porque provavelmente você deve estar mais acostumado a ver os autistas que são níveis mais superiores do que os que são mais leves. Porque pra quem tem autismo nível 1 é praticamente invisível. Tanto que eu não descobri que eu sou autista quando eu era mais novo, tipo uns 5 anos, 4, por aí. Eu descobri quando recém tinha feito 18 anos. Ou seja, eu passei 17 anos na minha vida sem saber que eu sou autista. Aí também você deve estar pensando que, nossa, mas pra você que é autista, você parece uma pessoa que, nossa, feliz, de boa, tranquila. Então, eu queria que isso fosse verdade. Até porque mesmo não parecendo que eu tenho, na verdade eu sofri muito com isso. E é aqui que eu vou explicar pra vocês como que aconteceu. Bom, uma das coisas que eu sofri é basicamente ser comparado aos meus irmãos. Porque pra quem não sabe, eu tenho 2 irmãos e uma irmã. E entre desses 4, eu sou o único autista. E não que isso seja um problema, mas o problema é que como o autismo nível 1 geralmente é invisível, eu era tratado como os meus irmãos. Tipo, por eu ser autista eu tinha os limites, só que por conta disso era basicamente explorado. Então eu tinha que ser o que eu não era, né? Até porque quando você é criança e você tem irmão mais velho, você quer praticamente se parecer com ele. Principalmente se a diferença de idade for alta. Porque no meu caso, o meu irmão ele é 6 anos mais velho do que eu. E o meu outro irmão ele é 5 anos mais velho que eu. Então quando eles estavam entrando na fase da adolescência, eu ainda estava na infância. Então, por exemplo, eu sempre fui e sou uma pessoa muito caseiro. Aquela pessoa que só gosta de ficar em casa. E os meus irmãos, eles saíam pra brincar, pra jogar bola, se encontrar com o pessoal, conversar, ir pra casa do amigo pra poder assistir um filme ou jogar alguma coisa. E eu não era assim. Eu gostava e até hoje gosto de ficar no meu canto. E minha mãe chegava pra mim e falava: "Filho, vai sair desse quarto, vai conhecer amiguinhos ou brincar com seu irmão." E não era isso que eu queria, porque existia algo dentro de mim que impedia isso. Aquela grande falta de vontade. E eu só não ia. Mas isso não foi somente em casa. Isso também era na escola. Porque pra vocês terem uma ideia, teve um dia que minha mãe me matriculou numa escola. E eu nem sabia o que era escola. E aí minha mãe tinha me trocado, colocado mochila. E aí me levou pra escola. Aí quando tava lá sentado lá, junto com minha mãe chegou pra mim e falou: "Olha, eu vou no banheiro ali e eu já volto, tá?" E aí ela foi no banheiro. Só que não foi bem assim. Eu fiquei lá esperando ela voltar. E depois de uns 5 minutos eu percebi que ela tinha me deixado. E do nada tinha chegado uma coordenadora, eu acho que era uma coordenadora na época, não sei, isso já faz uns anos já, eu acho que 2011. Ela chegou pra mim e pediu pra que eu seguisse ela. Aí eu fui, eu segui ela e quando ele me levou pra uma sala de aula, eu vi um monte de criança, eu comecei a entrar em pânico. Literalmente eu tava chorando muito na frente de todo mundo. E eu não queria ficar lá. E por eu não ter uma memória boa do passado, eu nem lembro o que tinha acontecido. Mas depois de um tempo eu tinha meio que me acostumado. Mas os problemas começaram a surgir por eu ser uma pessoa muito quieto e na minha, basicamente. E querendo ou não, você ser uma pessoa muito quieto numa sala de aula, numa escola, isso chama atenção. Pode chamar a atenção de uma coisa boa ou ruim. E no meu caso, sempre foi ruim. E antes de eu continuar, vamos pro nosso patrocinador Flop Robux.
E aí, meu chapa? Tá afim de comprar muitos Robux, mas não quer comprar no Roblox porque os preços são muito caros? Então eu convido vocês pra vir para Drop Robux. É pra lá que você vai conseguir comprar muitos Robux economizando o dinheiro do seu bolso. É só você entrar no site, criar sua conta e depois tá depositando o valor que você quer no Pix. E se você quiser tá economizando mais ainda o seu dinheiro, a partir de qualquer compra você pode estar colocando meu cupom de desconto, que é DK. É só colocar o seu nick do Roblox, o Robux que você quer receber e o cupom de desconto, que vocês vão colocar DK. E quando você for comprar Robux lá na loja, por favor, coloque esse código que vai estar me ajudando demais. E também você não precisa se preocupar, pois na hora que você compra os Robux, ele chega na hora. Lá você pode comprar itens de Murder Mystery, Game Pass ou até mesmo diamantes no Pet Simulator X. E se você tiver alguma dúvida ou até mesmo quer o seu reembolso, é só vocês entrarem no servidor do Discord deles que eles vão estar tirando todas as suas dúvidas. Se interessou, meu nobre? O que tá esperando? Compra lá! Voltando, as pessoas praticamente faziam bullying comigo, por eu ter um jeito diferente. Até porque a gente vive numa sociedade que quando você não segue um padrão, você é taxado como esquisito. Quantos moleques queriam brincar, mas era brincar de coisa ruim, tipo, sei lá, zoar com alguém, matar a aula, fazer alguma maldade, eu não queria fazer. E por conta disso que eu era taxado de nerd, esses bagulho assim, sendo que eu nem nerd sou, eu acho. E isso foi o que abriu muita insegurança pra mim de conhecer novas pessoas. Até porque eu sempre senti que eu era diferente. Só que eu não sabia o porquê. Não era aquele negócio de síndrome do protagonismo, que nossa, eu sou diferente, sou melhor. Mas eu digo que eu não consigo me conectar com ninguém. Me sentia tipo um alienígena na escola, onde todos são humanos e eu um alienígena. E eu sempre era deixado de lado, porque basicamente não gostavam de mim. Por basicamente eu ser eu, né? Eu era excluído da sala de aula, até mesmo da van escolar, porque na época eu ia pra escola de van escolar. E pra vocês terem uma ideia, eu era o último escolhido na educação física. Sabe quando o professor pede pra escolher alguém e esse alguém vai escolher as pessoas que vão entrar pro seu time? Então, os professores tinham mania de escolher aqueles que era considerado, entre aspas, popular, e que geralmente esses popular não gostavam de mim. E sei lá, eu me sentia um merda por conta disso. E isso pelo simples fato de eu ter sido muito quieto na escola. E os anos foram se passando. E era sempre a mesma coisa quando eu mudava de escola. E é incrível quando a gente muda de lugar, mas o ambiente parece ser o mesmo, as pessoas parecem ser os mesmos. Porque era sempre assim. Um grupinho de gente popularzinho que ficava fazendo bagunça e via meu comportamento diferente e faziam maldades comigo. E teve uma época que eu simplesmente não queria ficar perto de ninguém. Por conta que eu estaria mais seguro comigo mesmo, sozinho, do que com outras pessoas. Tanto que se chegasse alguém com realmente uma boa intenção, eu duvidava. Eu não queria ficar perto e mostrava atitudes, não digo agressivos, tipo, fisicamente, mas deixando claro pra pessoa que eu não quero estar perto dela, por medo de que ela fizesse alguma coisa comigo, porque eu pensava que todo mundo é igual e que iam fazer alguma maldade comigo. E isso da infância foi piorando cada vez mais, principalmente na adolescência. Porque na adolescência a necessidade de amigos é muito maior. Fora que os hormônios também não ajudavam muito. Ou seja, também tinha necessidade de um dia, possivelmente, ter uma namorada. Só que sempre tinha aquela mesma coisa, eu ser visto como um ser diferente. E do diferente de ruim. Então se eu tivesse um amigo, pra mim já era demais. E mesmo assim, nem durava muito. Porque ou ele ou eu mudava de escola, ou a pessoa perdia o interesse em mim. E no caso de namorada, isso também me bloqueou e até hoje me bloqueia, pra ser sincero. Porque eu era uma pessoa mal vista. Então imagina uma menina querer ficar com um cara mal visto assim, que sempre é julgado. Porque quando a gente é adolescente, a gente sempre quer ter uma reputação boa, uma reputação melhor, tipo, nossa, caramba, a gente é um dos melhores. E que se eu andar com alguém que não é um dos melhores, eu vou estar na merda também com ela. Então, se eu não quero ser fracassado, eu não vou andar com um fracassado. Essa era a lógica de muita gente, pra não falar todo mundo e generalizar, né? Então pensa assim, imagina você todos os dias acordar cedo, umas 6 da manhã, e pensar que seu dia na escola vai ser uma porcaria, aonde as pessoas vão fazer bullying com você, vão tacar bolinha de papel em você, vão querer colocar coisa na sua mente, falando que você não é nada, e que ninguém quer ter você pro próximo por você ser diferente.
seguinte. Era algo muito triste e até dá vontade de chorar só de pensar nisso. Aí você me pergunta, você conseguiu superar isso? E eu te respondo que basicamente sim. Até porque eu sou uma pessoa que eu amo videogames. Então assim que eu chegava da escola, eu ligava o videogame e mergulhava nos jogos. E só assim que eu esquecia de tudo o que eu passava. Eu até podia contar mais coisas, só que quem sabe para um outro dia. E atualmente eu estou bem, até porque eu não vou mais à escola. E eu amo jogos, não é à toa que esse canal eu fiz para jogar e que é o meu ganha-pão. E é praticamente isso. E o autismo, ele não deve ser romantizado, mas também não ser tratado como se fosse nada, até porque é algo muito importante. Então é isso, se você gostou, deixa o like e se inscreve. Os próximos vídeos serão de jogos, então se você é novo aqui e assistiu até aqui o final, cara, seja muito bem-vindo. Obrigado por ouvir o meu mini desabafo, vamos dizer assim. E é isso, eu vou ficando por aqui e até mais.